E aí, galera, beleza? Professora Débora Cavalcante, para a gente terminar de fazer a análise das competências. Nós já temos aí no canal competência 1, domínio da norma padrão, competência 2, né, que é a compreensão do tema, desenvolvimento do texto e relação às áreas de conhecimento, competência 3, que é projetos de texto e argumentação, e agora a competência 4, que é o uso dos conectivos, certo? Professora, e o que diabos são esses conectivos? Sabe aqueles sinônimos que você usa? Sabe os pronomes retos, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos, as conjunções, as preposições, tudo que você utiliza para relacionar as palavras dentro do teu texto? Relacionar as palavras, relacionar as orações, relacionar os períodos e os parágrafos, para no fim de tudo o seu texto ser uma unidade? Então, isso é a coesão textual, certo? E você tem lá na competência 4, como descritor, o nomezinho todinho, bonitinho, enorme, dizendo demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É isso que a competência 4 quer de você. Então, você sabe que tem que usar bem os conectivos, né, os conectores bem bonitinho, mas que não pode ser apenas um enxerto. Não, o teu texto não pode ser o Frankenstein, certo? Tem que ter uma relação lógico-semântica, gramatical, dentro do uso desses conectores, tá bom? Então vamos lá, por partes. Coesão textual é a amarração do seu texto, certo? Você usa esses elementos, né, de referência anafórica, catafórica, com a coesão referencial, os operadores argumentativos com a coesão sequencial e faz o seu texto progredir com menos repetição de palavra, de maneira mais linear, mais fluida, certo? Então, a coesão textual te auxilia nisso. Obviamente, né, você vai precisar fazer uso da coesão referencial. Essa coesão referencial vai acontecer principalmente dentro dos parágrafos, que é a coesão intraparagrafal, que você vai utilizar sinônimos, pronomes retos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, vai usar esses elementos para fazer com que o seu texto tenha uma progressão sem a repetição excessiva de palavras, certo? E em relação à coesão sequencial, você vai usar principalmente as conjunções. Por isso, senta e dá uma estudada nas conjunções. Abre a tua gramática, certo? Ou vai na internet, dá uma procurada, uma lida a respeito de conjunções, porque conjunção, elas têm um sentido próprio, elas possuem um valor semântico. Então, você não pode usar qualquer conjunção dentro de qualquer contexto. Você sabe muito bem que um contudo, né, tem um valor diferente, totalmente diferente, de um logo, certo? O contudo é uma conjunção adversativa que você vai usar no lugar onde caberia um mas, onde caberia um porém. E um logo é uma conjunção conclusiva que você vai usar onde caberia um portanto, tá certo? Então, preste atenção a esses elementos para não cometer nenhum desvio. Dá uma estudada, estuda as orações subordinadas, primeiro as conjunções, depois as orações subordinadas, para você entender direitinho esses mecanismos linguísticos, certo? Como eles vão te auxiliar para a progressão textual, para a sequenciação de ideias. Porque a competência 4, para você conseguir fechar essa competência na redação do Enem, você precisa utilizar tanto elementos de referenciação quanto elementos de sequenciação dentro dos parágrafos, que é a coesão intraparagrafal, e entre os parágrafos, que é a interparagrafal. Certo? Então, você tem que conhecer o valor semântico desses elementos para não fazer besteira. Ó, a coesão interparagrafal se dá
entre os parágrafos do texto. Se você observar aí no slide, eu só coloquei 2 parágrafos, um de introdução e um primeiro desenvolvimento. No parágrafo de introdução, o que é que você apresenta? O assunto, a sua tese e já os seus tópicos frasais, né, os seus argumentos aí que você vai desenvolver durante a argumentação do seu texto, né, nos parágrafos seguintes. E isso quer dizer o quê? Que não tem um argumento ainda desenvolvido, né? Você tem o parágrafo zero, o parágrafo inicial do teu texto. Nesse parágrafo zero, você precisa, né, colocar essas ideias que a gente já falou, e para começar o primeiro desenvolvimento, você não pode colocar ainda um operador argumentativo. Por que que não pode colocar um operador argumentativo? Porque antes, no parágrafo zero, você não tem um argumento. Como é que você vai colocar um operador argumentativo se você não tem um argumento anterior? Se você não tem essa ideia estabelecida, certo? Então, sem condições. Aqui, nesse primeiro desenvolvimento, você pode colocar em primeira análise, a princípio, a priori, em primeiro lugar, ou até mesmo diante desse cenário, certo? Mas não vai inventar de colocar um contudo, um além disso, porque não cabe aqui neste momento de jeito nenhum. Você olha aí para o slide, esse momento que eu digo que não cabe um contudo, não cabe um porém, não cabe um além disso, é esse que está destacado em azul, certo? Aí você vai observar, dentro do primeiro parágrafo, que tem uns conectivos, né, uns elementos de coesão textual que estão destacados em lilás, né, e tem uns que estão destacados em amarelo. Os que estão destacados em amarelo é um pronome demonstrativo esse e linguajar, que é sinônimo aí para idioma, certo? Foi utilizado, foi aplicado como sinônimo para idioma. Então, você observa que esses dois elementos que estão destacados em amarelo fazem parte da coesão referencial e é intraparágrafo, porque acontece dentro do parágrafo. E a esses que estão aí em lilás, dessa maneira, contudo e portanto, são conjunções, né, são operadores argumentativos. Isso quer dizer o quê? Que eles estão relacionando ideias, certo? Estão relacionando ideias e atribuindo valor de consequência lógica, de adversidade e de conclusão, certo? É essa a ideia passada por esses conectivos, mas só por eles, unicamente por eles? Não. Eles estão aí articulando, certo? Dois enunciados que juntos transmitem esse mesmo valor semântico, tá bom? Então, você observa aí, acompanha a leitura. O processo de colonização do Brasil deixou de herança a língua portuguesa como idioma oficial do país, suplantando e vulgarizando dessa maneira os mais diversos dialetos indígenas. Você vê que dessa maneira atribui ao texto, né, entre os dois enunciados aí, uma ideia de conclusão lógica, certo? Isso, né, uma consequência lógica. Esse conectivo está bem aplicado porque articula enunciados que transmitem a mesma ideia que esse conectivo, certo? Mais lá para frente, esse linguajar foi sistematizado dentro de uma gramática normativa e ensinado nas escolas como modelo de correção e elemento a ser dominado por todos. Contudo, a educação brasileira até hoje não atingiu uma isonomia, o que faz com que boa parte da população sofra preconceito linguístico. Você entende aí que essas duas sentenças, esses dois períodos têm uma ideia oposta entre si? Foi sistematizado, a língua portuguesa foi sistematizada e ensinada e é exigido que todos tenham conhecimento dela. Mas, né, por outro lado, a educação não é acessível a todos, então nem todos têm o domínio dessa norma padrão, entende? Então, esse contudo está bem utilizado porque articula aí duas sentenças que têm uma ideia oposta, certo?
que é uma ideia de adversidade. Os dois trazem oposição entre si, por isso esse contudo está bem aplicado. Não confunda, tem muita gente que confunde o contudo com a ideia de conclusão. Não sei por quê, nem me pergunte que viagem, que lombra é essa, porque não tem condições, certo? Contudo, tem o mesmo significado de porém. Cuidado. E por último, né, o último conectivozinho aí destacado é o portanto, certo? Que diz, né, antes diz assim, não atinge uma isonomia, o que faz com que boa parte da população sofra preconceito linguístico, resultando, portanto, em segregação social e desvalorização da região Nordeste. Você entende que esse portanto tem uma ideia conclusiva, certo? Que articula uma duas sentenças, 2 períodozinhos, 2 frases, né, que tem entre si essa ideia de conclusão, de causa e de consequência. Então, esse portanto pode ser utilizado dentro desse enunciado por causa disso, certo? Porque o valor exprimido pelas 2 sentenças tem valor sim conclusivo, certo? Olha para o primeiro desenvolvimento, tem diante desse cenário. Por que diante desse cenário? Eu expliquei para vocês nesse minuto que aqui, né, entre esses 2 parágrafos, eu não posso ainda colocar um operador argumentativo, ou seja, eu não posso colocar contudo, não posso colocar no entanto, não posso colocar ademais ou sim, dessa forma. Por que que eu não posso? Porque o parágrafo de introdução é o parágrafo 0 do texto, certo? Eu não tenho um argumento ainda articulado, não tenho toda uma ideia estabelecida com a qual eu vou fazer oposição ou acréscimo, certo? Eu vou começar a desenvolver a ideia, de fato, o argumento agora. Por isso, você vai colocar esse espacinho que está de azul especificamente a princípio, em primeira análise, em primeiro lugar, né, diante desse cenário. Coisinhas assim, conectivos assim, que são apenas de referenciação, certo? São apenas referenciais. Eles não são operadores argumentativos, não são sequenciais ainda. Aí você, a partir da leitura, vê que nós temos aí 3 elementos, pelo menos, destacados em rosinha e 2 destacados em amarelinho. E você percebe, né, que são poucos, assim, apenas meramente ilustrativo, porque tem muitos outros elementos de coesão textual dentro desse parágrafo, principalmente no que se refere a sinônimo, certo? Que não foi destacado, porque eu não quero que você pense que você tem que enxertar elementos de coesão, né, sinônimos, pronomes ou conjunções assim, de maneira excessiva, você tem que colocar de maneira adequada. Aí eu te mostrei aqui exemplo, né, do que seria já válido para fechar a competência 4. Acompanhe a leitura. Pode-se observar que a sociedade é extremamente estratificada no que se refere à escolaridade, visto que, observe esse visto que, ele introduz uma explicação acerca da oração anterior, certo? Então, visto que pode ser utilizado aqui, porque ele traz uma explicação acerca da oração anterior. Aproximadamente 2,5 milhões de crianças e adolescentes ainda estão fora da escola, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD. O segundo é uma conjunção, mas é uma conjunção que você articula orações entre si. É próprio das orações conformativas, certo? Então, você observa que este elemento é um operador argumentativo e que articula uma oração principal a uma oração subordinada adverbial conformativa. Por isso que eu disse, vai lá estudar as conjunções, vai lá estudar as orações subordinadas, porque é a partir dessa estrutura que você consegue articular melhor o seu texto. Acompanhe de novo o texto. Esse dado, esse é um pronome demonstrativo que faz referência anafórica. Isso quer dizer o quê? Que ele retoma aquilo que já foi mencionado. Então, esse pronome demonstrativo, certo? Resume aquilo que já foi mencionado antes. Resume em que sentido? Apenas de referenciar.
tá bom? Esse dado revela que as políticas de inclusão são falhas e reforçam o desmembramento social relacionado ao preconceito linguístico, pois aqueles que possuem menor grau de instrução. Pois, esse pois é outro operador argumentativo que traz uma ideia de explicação também. Tá vendo que lá em cima você usou visto que e aqui embaixo você usou pois e os dois têm ideia de explicação? Isso te mostra já que é necessário um repertório diversificado desses elementos de coesão. Se você tem o visto que, já que, pois, porque, como elementos de explicação, e você vai atribuir várias explicações dentro do seu texto, você tem como diversificá-los. Você não vai, durante o texto, dizer pois, o texto todinho. Por que não? Porque você tem outros elementos. Se você fizer uma repetição, se você demonstrar uma precariedade, né, uma pobreza em relação à diversidade dos elementos de coesão textual, você não fecha a competência 4, viu? Então, diversifique. Antes de passar o seu texto a limpo, vá lendo, marcando as conjunções que você utilizou, para ver se você não fez repetições desnecessárias, ou, né, que você pode fazer alguma alteração na redação oficial, tá bom? Vamos lá, volta para o texto. Aqueles que possuem menor grau de instrução são constantemente inferiorizados e discriminados, entre outros motivos, por não dominar a língua e usar variantes de menor prestígio com maior frequência. Tal discriminação. Tal, né? E esse tal surgiu de onde? Esse tal está exercendo, né, igualmente ao demonstrativo esse, uma referência anafórica, ou seja, retoma aquilo que já foi mencionado, refere-se àquilo que já foi mencionado para dar continuidade à informação. Tal discriminação é exemplificada e combatida no livro A Língua de Eulalio, em que Marcos Wagner explora a temática a fim de desconstruir preconceitos. Esse a fim que está aí marcadinho é próprio das adverbiais finais, ou seja, indica finalidade, indica efeito de alguma ação, né? Da ação da oração principal, que é aqui anteriormente mencionada, certo? Então, você observa que dentro desses 2 parágrafos foram destacados 3, 5, 7, 11, 13 elementos de coesão. Não é um Frankenstein, né? Não tem nada aí sem função. Todos esses elementos estão bem aplicados, né, com uma função própria de referência e de sequenciação. Presta bastante atenção, né? Estude as conjunções, estude as orações subordinadas, tenha um repertório diversificado de elementos de coesão e, obviamente, use-os com bastante precisão, com bastante consciência, porque eles têm um valor semântico próprio, certo? Não esquece, né? Aproveita a dica, não esquece de usar os elementos de coesão entre os parágrafos, né? No primeiro desenvolvimento, em primeira análise. No segundo desenvolvimento, se a ideia for no mesmo sentido do primeiro argumento, certo? Se eles dois estiverem caminhando para uma mesma conclusão lógica, você vai usar ademais, além disso, ou outro sim. Se forem argumentos opostos, você pode usar por outro lado, em contrapartida ou no entanto, por exemplo, né? São só alguns de tantos que você pode utilizar. E para conclusão, eu sei que você gosta de colocar diante dos argumentos supracitados, mas diante dos argumentos supracitados, serve sim, né, para retomar aquilo que já foi mencionado. Tem cara de conclusão, sim, obviamente, não está incorreto, mas você precisa usar um operador argumentativo. Sendo assim, você vai recorrer ao portanto, você vai recorrer ao logo, porque esses são operadores argumentativos, certo? Então, entende isso. Diante dos argumentos supracitados, é uma expressão linda, maravilhosa, mas é de referência, não é operador argumentativo. Você é obrigado a usar operadores argumentativos entre os parágrafos também.
certo? Menos no primeiro. No primeiro desenvolvimento, você vai usar em primeira análise, em primeiro lugar, a priori, a princípio, diante desse cenário, que são apenas referenciais. Agora, no segundo desenvolvimento e na conclusão, você tem que usar operadores argumentativos, certo? Para garantir que você vai fechar a competência 4. Outra coisa, né, você não pode usar de maneira incorreta um conectivo. Como assim não pode usar de maneira incorreta? Você não pode usar um contudo no lugar de um logo, né, ou vice-versa. E você também não pode usar o onde, sem função locativa, porque onde só faz referência a lugar, certo? Se você vai dizer, o período onde, está errado. Período em que, período no qual. Onde só se refere a lugar. E o mesmo, grava isso, o mesmo não faz referência anafórica, ou seja, você não pode usar o mesmo, os mesmos para retomar algo que já foi mencionado. Como no exemplo, os professores chegaram atrasados, pois os mesmos. Não, está errado. Pois eles, certo? Os mesmos somente faz referência àquilo que vem depois. Aí você teria que repetir ou o termo, né, no exemplo, ou o termo professores ou colocar um sinônimo. O mesmo só faz referência ao que vem depois, só faz referência catafórica. É o mesmo professor, o mesmo problema, a mesma situação. Você tá lá, imagina, você está lá na proposta de intervenção e aí o teu agente é o governo. O governo como órgão, tará, 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 tará. Aí terminou a primeira proposta, vai colocar uma segunda proposta e você diz, o mesmo também deve. Nada disso. Você vai dizer, o mesmo órgão, o mesmo setor, a mesma instituição. Você tem que fazer uma referência catafórica, ou seja, o mesmo só vai acompanhar aquilo que vem depois dele, só remete àquilo que vem depois, tá certo? Se liga nessas dicas e fecha a competência 4. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.